Hey everybody, welcome to American English Online. I'm Christopher, your American English teacher on YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como se pronuncia algumas palavras que têm uma consoante silenciosa. E não são poucas não, infelizmente. Eu vou até te falar por que algumas surgiram. Mas aí você consegue não só ler, como escrever melhor e pronunciar melhor também. Vamos lá? Como já te disse, existem muitas consoantes silenciosas em inglês, tem muitas, só que eu vou falar só de metade delas e olhe lá. Então, o inglês sofreu uma latinização muito grande lá pelo século X, XI, e a escrita foi mudando no século XII a XV. Com essa latinização, muitas palavras tomaram algumas letras a mais só para ser simbólico, né? Só para ter alguma ligação com o latim. Essa latinização foi devido à percepção de que o latim era chique, era um idioma com a alta classe, a burguesia, e o germânico era da plebe, né? E o inglês, se você não sabe, é uma mistura do germânico com o latim. Palavras derivadas do latim são 55% até 60% do inglês. Mas uma coisa interessante é que as palavras base do inglês, a maior parte do idioma do dia a dia vem do germânico. Então, as palavras mais curtas e mais antigas vêm do germânico. Deixa eu te dar um exemplo de uma latinização ridícula no inglês. A palavra ilha. A gente em inglês fala island, mas soletra I-S-L-A-N-D. Se você for ver o Old English, veio de uma palavra England ou Irlanda. Para mim, eu lendo isso, England parece England e Irlanda parece Ireland, Irlanda. Então, da onde veio esse S? Veio da latinização da palavra ínsula. Eles resolveram meter um S ali onde não tinha que ter. Bobeira, né? Outras palavras com o S silencioso. Debris, que vem de Old French, débriser. E a palavra isle. Mas eu não quero te dar a impressão de que toda consoante silenciosa vem da latinização. Existem outros casos, mas são menos. A palavra yacht, por exemplo, ele tem um CH silencioso, mas ele já vem de um Dutch, né, um holandês bem antigo, a palavra yacht. E quando a gente tinha esse som, ou mudava ele, né, school, que em alemão é Schule, ou sumia com ele. Então, yacht. Outra consoante silenciosa é o D em algumas palavras. Na palavra handsome, por exemplo, o D ele vem depois de um N e antes de um S. Então, nesse caso, não é a etimologia, e sim o posicionamento, a articulação quando você pronuncia a palavra. Simplesmente a gente engole o som. Handsome. Handsome. E a palavra Wednesday, quarta-feira. Wednesday. Wednesday, na verdade, tem uma história. Vem de Woden's Day. Woden era um deus anglo-saxão. E Woden's Day, ele foi transformando até chegar em vários idiomas. E em inglês, a transformação foi Wednesday. Mais uma maneira que o latim fez vítima do inglês foi no N silencioso. Uma palavra como solemn. Em inglês, solene é solemn. Você vê que é soletrado com N no final, mas a gente não pronuncia. Nem no francês se pronunciava, nem soletrava com ele. Olha aí como soletra. Mas quando ele veio do latim era solemnis, A-L-A-O-N, latinização. E column, coluna, column. Mas lá do latim, columna. Outra palavra é damn,
como damn it. Em inglês, damn significa amaldiçoar, mas veio de damnare no latim, que é você condenar ou amaldiçoar também. Vamos para o próximo. O G muitas vezes é silencioso em palavras como sign ou resign, champagne, foreign, sovereign. E isso se dá porque no latim veio de regnus, ou em francês, né, reina é soletrado com G. E o foreign, né, que tem a ver com internacional, países de fora, acredita-se que para seguir esse modelo de reinado, de soberano, que adicionou-se o G por isso. Mas voltando para champanhe, champanhe e campanha em inglês, champagne, campaign. Os dois vêm da mesma base, que é um campo onde as pessoas podiam realizar operações militares, né? E champanhe não é só uma bebida, é um lugar. E esse lugar tem, né, esses campos. Outra consoante que confunde é o P silencioso de uma palavra como receipt. Receipt significa recibo, mas nem no francês eles não usavam com o P. Mas lá no latim eles tinham uma conjugação recipere, eles tinham recepta. Então esse P eles introduziram no inglês lá, né, meados do século XIII. Mais alguns exemplos do P silencioso são em palavras como raspberry, que é framboesa. E esse, como também cupboard, que é armário, o P é silencioso mais pela posição dele na palavra. Raspberry e cupboard. Mas existem outras palavras, como Corps, a corporação, the Army Corps of Engineers, ou coup, né? Eles fizeram um coup d'état. Então, vem de um outro idioma e a gente não pronuncia o P. Coup. O P também é silencioso no começo de palavras de origem grega. Uma palavra como em português é salmo, né? Em grego psalmos. Em inglês a gente fala song. Tem um P, mas a gente não pronuncia. A gente é o único idioma que faz isso. Todos os outros pronunciam o P. Outro exemplo é psicologia, que vem de psicos. Psychology. Outro, pneumonia, que vem de pneumon no grego, ou pulmo em latim. Pneumonia em inglês é pneumonia. Outra raiz, pseudônimo. Pseudonym. Então, em inglês, quando você vê um P seguido de S, eu não consigo pensar numa situação que você pronunciaria esse P. Agora o B silencioso. Esse é mais um exemplo de como meter uma letra ali no meio que não era necessário. No inglês antigo, a palavra doubt, que hoje a gente soletra com B, não tinha. Era, em inglês antigo, doten ou duten. E nem no francês antigo eles usavam o B. Só que em latim é dubitare. Então eles colocaram o B. Outra palavra é debt. Debt significa dívida. Mas nem no francês eles usam um B. Eu não falo francês, mas não tem um B. A palavra é dette. É D-E-T-T-E. Então, mas no latim tem, né? Veio de debitum. Então eles meteram um B. Agora, esse é um que é um pouquinho esquisito. Porque tem alguns Bs silenciosos que são das antigas. A palavra dumb, ela é uma das palavras super antigas do idioma. E, nossa, ele veio lá do indo-europeu. Então, a palavra dumb serviu de exemplo para algumas outras palavras
que depois levaram o B silencioso só para seguir aquele exemplo daquela palavra tão antiga que tinha. Palavras como limb ou numb. Limb, numb, thumb, né? Então todas recebem um B no final e acredita-se que é para entrar nesse padrão dessa palavra muito antiga que acabava assim. Outras palavras do próprio inglês antigo que tinham o B silencioso são como climb, que era climbum, ou lamb. Lamb, o animalzinho. O lamb é muito antigo e essa palavra existia. Existe também comb. Comb é um pente, que era comb, muito tempo atrás. Então o B silencioso faz parte do idioma. Mas também existem as palavras, né, da latinização. Bomb, por exemplo, que vem do francês bomba, ou do italiano bomba, em português é assim também. Agora o último desse vídeo é o R silencioso. A gente tem um mês chamado February. February. A gente não pronuncia esse primeiro R. Tudo bem que em francês é février. Como é que fala février? Tá certo, Février. Mas em inglês não é por latinização ou não que a gente não fala esse R. Em inglês você vai perceber que quando você tem dois R's muito próximos, costuma-se omitir o primeiro, se tiver apenas uma ou duas letras entre elas. Então palavras como February, berserk, governor, né? Então, surprise. Você vai ouvir pessoas falando governor, surprise, berserk. Vai ouvir, não está errado. Mas, falando rápido, a gente fala February, berserk, governor, surprise. Então, o primeiro R acaba sendo omitido. Curtiu? Sabia por que essas palavras eram pronunciadas dessa maneira? Bom, esse é o final do primeiro vídeo sobre o assunto. A gente ainda vai fazer outro, porque tem outros sons de consoantes que a gente omite, tá? Então, não esqueça de se inscrever, dá um like aqui no vídeo para ajudar o canal e aperta o botãozinho de notificações. Toda sexta tem vídeo e eu te vejo na próxima. Let's practice! Hey, welcome. Hey, oh, what weird. Okay. Eles falavam ou acusar não. Field. Como é que fala field? Um campo. Isso. Introduziram. E aí, curtiu? Não, de novo.